capítulo 3. Ok, got it. Página 140, capítulo 3. Análise do atual panorama da adoção. Estão me ouvindo bem? Nós descrevemos como, no decorrer da história, uma cultura da doação, para a qual a terra ainda era maia, ilusão, se transformou numa cultura da compra, que esqueceu o espírito. Deixamos claro que essa cultura da compra irá ficar presa em sua unilateralidade e irá afundar, caso não venha a ser impregnada por uma nova cultura da doação. Nos capítulos seguintes, tentaremos proporcionar um fundo real a esses pensamentos. Para isso, devemos, primeiramente, mostrar todo o panorama relacionado com doar. Se quisermos movimentar-nos nele com consciência, precisaremos reconhecer muito bem o que lhe pertence e o que não lhe pertence. Com isso, percebemos a diferença entre situações em que nos deparamos com resquícios ou formas decadentes e caricatas do antigo hábito de doar, e aquelas em que já encontramos indícios de uma nova prática de doação. Constatar essa diferença não é fácil. Muitas vezes, a diferença entre o antigo e o novo modo de doar não reside tanto em conteúdo e forma, mas sim muito mais em consciência e objetivo. No presente capítulo, porém, ainda daremos pouca atenção a esse ponto de vista. Primeiramente, dedicaremos nossa exposição o mais objetivamente possível ao panorama ricamente variado que a pessoa que doa sabe criar. O espírito da linguagem nos proporciona uma primeira orientação nesse panorama. Nós conhecemos a palavra dar, doar e sacrificar. Elas englobam toda a escala, que vai desde o pequeno apoio que nós damos a alguém, passando por depositar confiança, até o sacrifício da própria existência. Dar é, na maioria das vezes, algo comum. Embora essa palavra possa igualmente referir-se a outros níveis, como, por exemplo, na oração, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Ela se movimenta primariamente no plano material. Com o ato de doar, nós entramos muito mais no âmbito da alma, enquanto sacrificar-se se eleva às alturas do espírito. Dar, doar e sacrificar abrange todo o âmbito composto de corpo, alma e espírito. Em nossas observações seguintes, empregaremos o meio termo, doar. Ele engloba os outros dois. Uma ajuda útil na apresentação do panorama da doação é oferecida pela diferença entre motivo, processo e resultado. Onde quer que o homem entre em ação, fala-se de uma força iniciadora, de um motivo. Em seguida, é colocado por meio dela um processo em movimento. E, finalmente, esse processo termina num resultado qualquer. Podemos ligar essa triplicidade da ação humana a diferentes atividades,
mediante a conjunção de palavras, motivo de aprendizado, processo de aprendizado, resultado de aprendizado, motivo de pesquisa, método de pesquisa, resultado de pesquisa, motivo de compra, processo de compra, resultado de compra. Na nota, ele fala que isso em alemão, como em alemão eles fazem aquelas contrações sintáticas, tudo isso é uma palavra só. Todos essa trimembração sempre tem uma palavrinha só. Dessa maneira, façamos agora também uma distinção entre motivo para a doação, processo de doação e resultados de doação. Por que se doa? Como e o que é doado? Que efeito teve a doação? Alguma observação aqui? Então, vamos seguir. Motivos para a doação. Eu já estou pensando, essas 3 perguntas, de certa forma, ela muitas vezes nos acompanha, né? Em atos simples, por exemplo, de doação. Quando alguém, né, chega na rua, por exemplo, e te pede um dinheiro, Uhum. né? A gente acaba pensando isso, assim, que efeito tem a doação? A gente sempre pensa assim, se eu der dinheiro e ele for usar droga, ou for comprar uma bebida alcoólica e não usar, a gente sempre pensa no efeito da doação. Agora, eu não sei, eu estou pensando em mim, né? Se eu penso, por que que se doa? Por que que eu dou? Como e o que é doado? Sabe? Eu acho que, não sei, assim, por que que a gente doa dinheiro, por exemplo, quando a gente doa dinheiro para alguém na rua, assim? Será que é porque a gente se sente responsável, culpado pelaquela situação social que a pessoa está aí diferente da minha, sabe? Estou Uhum. pensando aqui, assim, nessas perguntas, num simples ato de doação mesmo, né? Que toda hora acontece com a gente, né? No cotidiano mesmo, assim. Não sei. Acho que são perguntas bem intrigantes. Sim. Eu, às vezes, pergunto, será que eu doando, eu vou colaborar com ele ou vou prejudicá-lo, Uhum. né? E Eu até vou me veio uma colaborar para que... me veio uma memória que agora, sabe, Zilda e as meninas, a Sil vai lembrar disso. A gente está fazendo um ano, nós fizemos uma viagem para Israel, e aí, em um determinado momento, a gente desceu uma escada e tinha uma pessoa, assim, um maltrapilho, né? Numa situação de rua, vamos dizer assim. E quando a gente estava descendo essa escada, nós pegamos, uma de nós, eu nem lembro quem é que foi, pegou e foi dar um dinheiro para ele. Ele fez assim. Ele não estava pedindo. Foi algo assim que, pelo menos a mim, me marcou muito, assim, sabe? De refletir sobre isso. Ele nem pediu. O que é isso, né? Que a gente pegou um dinheiro e entregou para essa pessoa. É uma questão de cultura, porque aqui no Brasil a gente faz isso e lá não faz, mas independente da questão cultural, teve um gesto de oferecer algo para uma pessoa que não estava pedindo. A gente supôs que ele queria. Isso é mais E comum do que a assim, gente imagina. e no como que às vezes, né, nas nossas relações, aí eu não estou falando dessa doação tão explícita de dinheiro, de comida, de coisa de doar as coisas, a pessoa nem pediu. E a gente está ali, né, oferecendo, oferecendo, oferecendo. Acho que isso me remete a uma outra coisa, Cíntia, que menos o doar,
mas o ato de entregar, oferecer, como você está falando, e aí ela se entrelaça à primeira pergunta dessa tríade de perguntas. O porquê eu faço isso? Sabe? Para que eu faço? Quando eu estendo a mão, qual é a motivação que está por trás? Esse gesto, qual é a origem do gesto? Porque muitas vezes a origem do gesto, mesmo sem eu parar para avaliar, é um alimento do meu ego. Sim, sim. Né? É algo que eu estou fazendo mascarado de ser pelo outro, mas eu tô fazendo isso por mim. Sim. Várias filantropias me fazem ter essa pergunta. Eu lembro na faculdade, a gente falava muito, né? Eu acho que eu já até comentei isso aqui, da questão da gratuidade, né? Quando você faz um atendimento terapêutico e tal, e um teórico, eu não sei se Lacan, ele dizia que a gratuidade ela não existe, e por trás de toda coisa tem uma intenção, né? Que é isso que a Sil está colocando, assim, o que, eu acho que até complementando, né, a sua questão, qual a origem do gesto, qual a intenção do gesto também, né? O que que eu quero quando eu faço esse gesto, o que que eu espero, ou se eu espero, porque acho que a doação você não espera nada, você simplesmente doa, não sei, né? A gente está aí nesse capítulo aí que ele é bem intrigante, mas assim, qual a minha motivação, qual a minha intenção, né? Acho que são palavras que, sei lá, acho que é o próximo aí, motivos para doação. Então, vamos nós? Vamos. Se observarmos uma série de motivos para a atitude de doar, tal qual eles se nos apresentam no dia a dia, deveria ficar claro que esses motivos estão em relação direta com o tipo de processos que eles desencadeiam e com os resultados que provocam. Motivo, processo e resultado são membros de um único organismo. A seguir, trataremos esses membros um a um, sequencialmente. Ao falarmos sobre motivos para a doação, precisaremos estar conscientes de que aí sempre podem ser incluídos diferentes graus de consciência. Nesse caso, eles vão do amor materno espontâneo, instintivo, até a doação bem consciente, demoradamente refletida, de um legado para uma causa cuidadosamente escolhida. O tema da confiança entra aqui na medida em que surge, às vezes, para o receptor de doações, insegurança quanto aos motivos do doador. Uma leve desconfiança pode infiltrar-se aí. No panorama dos motivos para a doação, podemos diferenciar 3 âmbitos. Embora, naturalmente, a atitude de doar sempre parta, em última instância, do doador, mesmo assim, a força motriz pode residir mais intensamente nele, mais intensamente fora dele próprio, ou mais intensamente na relação. Em cada uma dessas 3 possibilidades, nós podemos distinguir, por sua vez, 2 nuances. Os 2 motivos para a doação, a serem 3 vezes diferenciados, serão abordados sequencialmente. Eles podem ser descritos como segue. 1. O centro age de dentro para fora, de modo mais fortemente material, de modo mais fortemente moral. A
periferia suga de fora, com necessidades humanas genéricas, com necessidades humanas culturais específicas. O relacionamento dentro e fora se faz notar, de modo mais fortemente material, comercial, de modo mais fortemente anímico, espiritual. Então, vamos lá, uma a uma. Primeiro, o centro exerce pressão de dentro, mais materialmente. A consequência da dominância da vida econômica, já muitas vezes mencionada, é um excesso de mercadorias. O sociólogo austríaco Benaric escreveu já nos anos 1950. Nós precisamos reescrever o capítulo 1 do Gênesis, no sentido de deveis consumir com o suor do vosso rosto. Apesar de grandes massas humanas ainda continuarem a viver em amarga pobreza, para outros representa um problema real resolver como lidar com sua posse. A crescente quantidade de coisas forma lentamente uma pressão. Problemas de espaço, problemas de manutenção, carga psíquica e, eventualmente, também moral. Essa pressão leva a um movimento de dentro para fora. Nós não precisamos mais de nada disso. Não o utilizamos mais. Só ocupa espaço. É preciso tirar o pó. E muitas outras situações similares. Assim, algo entra em movimento. Nesse caso, não estamos falando expressamente sobre aquela movimentação de bens que é desencadeada pela pressão externa da sociedade de consumo. A mobília fica cansativa após 3 anos. O carro de 2 anos já não é mais tão novo. Já não existe uma próxima geração de CDs. Movimentos desse tipo não conduzem, na maioria das vezes, a doações. Eles alimentam muito mais o mercado de segunda mão. Quando, no entanto, existe uma genuína necessidade de saneamento, quando queremos realmente separar-nos do que não necessitamos mais, quando realmente descobrimos que podemos viver do mesmo modo, se não até melhor, com muito menos, surge então uma corrente de doação. Ela forma o abastecimento para bazares, alojamentos de exilados, exército da salvação, envios para a Polônia e outros eventuais países do bloco oriental. Equipamentos recuperados para os países em desenvolvimento e ações equivalentes. Nem sempre é possível doar as coisas dessa maneira. Frequentemente, a única alternativa é o Serviço Municipal de Recolhimento de Grandes Volumes. Por esse meio, elas ainda encontram uma utilidade. Quando estudantes mobiliam seus quartos com elas, ou quando donos de brechós ainda ganham algo com sua venda. Com isso, no entanto, também já fica aberta uma passagem para uma segunda corrente nessa categoria. Primeira, para o efetivo lixo e sujeira, que nós, em conjunto, produzimos em tão grande quantidade. Durante séculos, nós doamos de volta à natureza esse lixo da nossa civilização.
ela estava em condições de transformá-lo. Mas pela quantidade e tipo desse lixo, hoje, nós atingimos um limite. Com isso, porém, essa corrente de doação adquiriu uma dimensão moral, um dever moral diante da Terra e da humanidade. Será que nós nos preocupamos, junto com que esse lixo seja cuidadosamente separado, reutilizado, e onde isto é necessário, seja tornado inofensivo? Ou será que participamos, em maior ou menor medida, da máfia ambiental, que, sem escrúpulos morais, devolve à natureza os mais venenosos presentes? Leila, só queria observar que esse livro foi escrito em 1997, 26 anos atrás. Há 26 anos, ele já pontuava isso. 26 anos depois, a gente já está em outro patamar. Pois é. Que o desenvolvimento dessa consciência ambiental ainda deixa muito a desejar. É algo que pode ser visto especialmente em países em desenvolvimento. A naturalidade com que, principalmente em grandes cidades, o lixo é depositado na rua, em terrenos baldios e na natureza livre é assustadora. Mas também muito mais perto entre nós, europeus. Essa corrente de doação não parece fluir por toda parte, num leito só, como seria realmente necessário. Parar um pouquinho aqui. Nossa, essa questão aqui, ela é... A gente não tem tão estruturado esse serviço de coleta de grandes volumes, quanto seria bom, né? Ainda é complicado. Mas, nesse sentido, a gente tem uma rede de voluntariado que é relativamente grande. Então, você tem vários centros que recebem esse material. Então, a Legião da Boa Vontade, tem o Lar, Casa São Francisco, São André Luiz, alguma coisa assim. Aqui perto de casa tem alguns, mas o que me chama a atenção é que faz 26 anos entre o que ele escreveu e o que aonde a gente está. Então, a degradação é maior, a necessidade de voluntários, porque acho importante a gente também levar em consideração que, quando está falando de doação, aqui, grupo de voluntariado está incluído. O que te leva a ser um voluntário? Você faz um trabalho voluntário motivado qual é a sua motivação? Né? Uhum. E na época que eu trabalhava com os imigrantes, em especial quando teve a onda de haitianos aqui no Brasil, em particular no norte e na cidade de São Paulo, como saía muito notícia no jornal, a instituição para a qual eu prestava serviços, né, onde eu era voluntária, recebia assim um número muito grande, tinha uma procura muito grande de pessoas que iam lá se voluntariar porque queriam trabalhar com os refugiados, porque queriam ajudar. Só que quando você começa a passar pela peneira, e peneira num excelente sentido, né? Você tem que preencher formulários, você tem que falar de propostas, você tem que escrever uma carta de intenção, você tem que se comprometer, você faz um contrato de trabalho, você assina o seu nome, dentro de um processo ritmado, você vai estar presente lá, naquele dia, naquele horário. Se você não estiver lá, não tem quem faça o teu trabalho, aquilo que era um número X... a ponto de, às vezes, eles ficarem sem voluntários para fazer o trabalho. Então, a massa que vinha motivada pelo quê? Né? O que nos leva a isso na vida? O que nos leva a fazer o que a gente está fazendo?
Aonde que está a nossa consciência, né? A gente vai porque viu na TV e às vezes você vai para a mesa de refeição com os amigos ou com a família e vai falar, então, eu estou participando do trabalho, desse trabalho que está na mídia, né? É verdade. Vamos continuar? Sim. 1B. O centro exerce pressão de dentro de modo mais moral. A pressão de dentro, que forma a característica comum dessa primeira categoria, também pode ser de gênero mais moral. Nesse caso, ela se manifesta do seguinte modo: pode surgir um sentimento de pressão moral quando eu comparo as exigências materiais que eu mesmo estabeleço com o que outras pessoas precisam para viver. Então, pode surgir um sentimento de culpa, do tipo: acaso eu tenho direito a isso? Será que eu preciso gastar tudo isso comigo mesmo? Acaso 20% da humanidade precisam exigir 80% da matéria-prima disponível no mundo? Essa pergunta não vale somente para recursos materiais e financeiros, que estão à minha disposição e dos quais eu posso doar algo adiante. Ela também se refere, por exemplo, ao tempo que eu tenho à disposição. Em que eu o emprego ao certo? Acaso eu não deveria doar uma parte dele, colocá-la à disposição de outros, por exemplo, executando um trabalho voluntário? Essa questão também vale quanto aos meus talentos. Os artistas conhecem em alto grau o desejo de entregar seus dons adiante. Ou, dito de outro modo, de oferecer os resultados de sua arte ao mundo. Mas isso também vale para quem não é propriamente um artista. Tudo que o ser humano possui em termos de talentos pode ser acumulado e empregado para fins próprios, ou, pelo contrário, ser socializado, ou seja, ser doado. Trata-se aqui de uma conclusão do capítulo 2. As doações precisam permanecer em movimento. Uma pergunta do mesmo tipo se impõe com relação a determinadas posses, que de um ou de outro modo se tornaram minha propriedade, mediante coleção, por herança, loteria. Eu penso, nesse caso, numa coleção valiosa, num pedaço de terra, numa casa, numa participação em algo. Até mesmo relacionamentos que eu tenho podem ser computados. Em vista de todas essas posses, podem surgir questões morais do tipo: acaso eu sou a pessoa apropriada para possuir isso? Será que comigo isso está em boas mãos? Eu não deveria entrar em contato com lugares e pessoas junto aos quais isso encontraria seu fim melhor e com mais sentido? Dessa pressão moral, pode ser posto em andamento, impulsionado de dentro, uma corrente de doação. Nesse caso, seria bom ver nitidamente que, em momentos diferenciados, venham a ocorrer sobreposições entre os movimentos de doação mencionados no item 1A e os que aqui ainda serão tratados aqui. Ok? Alguma observação? Deixa eu contar para vocês que eu moro numa cidade, pertinho de uma cidade, que é Vassouras, que aqui foi o centro do comércio de café. E dessa cidade tem uma personagem histórica chamada Eufrásia Teixeira Leite,
que foi uma mulher brasileira que saiu aqui do Brasil no século XIX, lá em 1800, Blau, e foi a maior investidora em Bolsa de Valores que existiu neste século. Ela não teve descendentes, ela doou todo o legado da fortuna dela para a cidade de Vassouras, né? Com várias destinações. Isso reverbera até hoje. E as destinações eram um colégio para meninas que precisassem ser acolhidas por qualquer motivo, um asilo para idosos, um hospital. Tudo isso, o dinheiro dela nutriu por muito tempo. E ainda tem uma comunidade, várias instituições que ainda cuidam desse legado. Vamos em frente? Vamos. Então, esse foi o primeiro, né, dos que ele trouxe. Segundo, a periferia suga de fora, com necessidades humanitárias em geral. Uma categoria completamente diferente de motivos para a doação encontra sua saída não primariamente naquilo de que eu quero me livrar, ou seja, daquilo de que eu quero me libertar, e sim naquilo de que outros necessitam. A primeira corrente que queremos abordar nessa categoria trata da amenização da necessidade humana em geral. Diariamente, nós recebemos boletos para doações à Cruz Vermelha, aos Médicos Sem Fronteira, à Anistia Internacional, a pais adotivos, a fundos para reumatismo, a ajuda para doentes de câncer, só para mencionar alguns. Gigantescas correntes de dinheiro fluem para lá, não somente de pessoas individuais, mas também do excesso de grandes fundos, como o Van Leer Funds, a Ford Foundation e outros desse tipo. Às vezes se trata, quanto a essas correntes, de uma focalização crítica, como, por exemplo, no caso de terremotos, de uma enchente ou de outras catástrofes naturais. Então, uma conta nacional é aberta e, em pouco tempo, afluem grandes quantias para ela. Muitas doações dessa categoria estão ligadas aos sentimentos de culpa, mencionados no item 1b, com o apaziguamento de agitações de consciência, mas certamente, não menos também, com a exteriorização de sentimentos de gratidão por ter permanecido a salvo e também por compaixão espontânea. A ajuda humanitária desse tipo, tanto de caráter contínuo como de caráter único, por ocasião de uma catástrofe, não precisa estar muito longe. Essa categoria já começa na própria família, na rua, no âmbito do próprio núcleo urbano ou da própria comunidade. Em qualquer lugar, nós podemos conscientizar-nos do desnível entre possuidores e não possuidores, e também da necessidade de deixar alguma água vital fluir de nossa represa para a parte seca. Sigo? (2b). A periferia suga de fora, com objetivos culturais específicos. Uma categoria especial dentro dessa correnteza principal
em que a periferia tem um efeito sugador de fora, é a corrente de doação dirigida a determinados grupos que eu quero apoiar porque considero suas intenções especialmente importantes, ou porque, por minhas condições de vida, estou numa relação especial com esses agrupamentos. Naturalmente, eu também faço minha escolha na categoria 2A. Mas é aqui, nessa categoria 2B, que isso forma muito expressamente o ponto de partida. Trata-se de determinada escola que eu quero apoiar, ou de determinado impulso pedagógico que eu considero importante o suficiente para ser ajudado. É a minha comunidade da igreja, ou a comunidade religiosa à qual ela pertence, que eu dou o dinheiro. É aos cadetes do meu distrito que eu concedo de boa vontade um uniforme novo. É a minha sala de concertos, que precisa ser salva por uma cara reforma. Trata-se de um artista bem específico, que precisa de apoio, ou também de uma ação política bem específica, que, sem donativos, não apresentaria a força de impacto necessária. Nessa categoria, eu tenho um relacionamento muito mais direto e, principalmente, cultural com o objeto da doação. Ele se relaciona com os valores morais, sociais e espirituais, pelos quais eu me decidi em minha vida. É exatamente por esse comprometimento mais forte que a essa corrente de dinheiro de doação se liga o grande perigo de eu, com meu dinheiro, queira atingir minhas metas graças ao esforço de outros. Doações sujeitas a condições frequentemente colocam o receptor num dilema. O doador começa a querer dirigir junto o empreendimento, sem estar realmente engajado e sem conhecer a realidade cotidiana por dentro. A definição jurídica de determinações da doação pode até levar ao fato de grandes somas de dinheiro ficarem depositadas em fundações, porque o objetivo ligado a ele não é mais relevante, como, por exemplo, a determinação para o empenho contra uma doença, que, como a peste, nem ocorre mais. Cida? Vamos lembrar de novo que está falando da peste, e a gente teve o Covid agora. Pode falar? Por favor. Então, eu mandei para a Cíntia um vídeo de uma intervenção de arte que está tendo, não sei se ainda está, na Avenida Paulista. E é um artista plástico, ele fez assim, a representação da Via Sacra. A Via Sacra, não sei se vocês viram, acho que é material reciclável. Eu vi. Muito linda. E eu trabalhei também desde o ano 2000 em cooperativas de catadores, que eu sou apoiadora até hoje, e eu fiz muita bolsa de garrafa PET, ó, de PET, e dessas aqui com aquela embalagem de suco, de leite, né? E uma iniciativa que eu estou achando muito boa, que eu tomei conhecimento, que eu estou aqui no Paraná, mas eu tenho minhas amigas catadoras, é Unicata, é uma tipo universidade livre do catador, que eles fizeram um projeto piloto e deram um curso para catadores, né? Financiado pelo Canadá. E aí, até a menina a minha amiga mandou o trabalho dela de conclusão de curso para eu revisar, né, para ver os errinhos. Ela não tem nem segundo grau, mas está um trabalho muito, muito bem feito, sabe? Ela fez. E aí eu falei para ela escrever uma carta agradecendo o patrocinador para que
essa iniciativa continue, né? Que haja novas turmas dessa iniciativa de apoio ao catador, de pesquisa quanto à reciclagem de lixo, porque apesar de todas as iniciativas, ainda a coleta é aqui no Brasil, eu acredito, em nível muito, muito baixo de que se faz a coleta. Não se consegue, entendeu? É isso. Obrigada, Cida. Agora é interessante a gente... Eu já trabalhei com organizações que doam, né? E essa prestação de contas que a gente precisa fazer, né? Ela tanto ajuda, quanto às vezes é um ônus, assim, dependendo da qualidade que tem por trás disso, né? É impressionante esses paradoxos, né? Caminhamos um pouco mais? Então, 8h54, deixa eu dar uma olhada aqui no tamanho. Tá, vamos lá. 3A. A relação dentro-fora se movimenta de modo mais material comercial. Chegamos agora à categoria do meio, em que se trata da relação centro-periferia, da interação entre dentro e fora. Como de costume, essa categoria do meio é a mais difícil de descrever quanto à sua identidade. O motivo condutor dessa categoria pode ser expresso com as palavras tão características para o direito romano. Do ut des. Dou para que des. O doar se aproxima aqui da troca, do comerciar, se não mesmo do comprar. Do ut des é o oposto total do dito cristão. A esquerda não pode saber o que a direita faz. A mão direita é a que dá, e a esquerda é a que recebe. Quando a direita dá, sem que a esquerda o saiba, isso significa: aqui não existe nenhuma expectativa de retribuição. Em do ut des, aí sim, é exatamente o caso. A primeira forma de manifestação dessa corrente é mais fortemente material comercial. O doar é visto numa relação quase previsível com o que é esperado em troca. O interesse próprio com que países doadores ocidentais têm planejado sua ajuda de desenvolvimento a países do terceiro mundo constitui um exemplo disso. Frequentemente, nesse caso, o dinheiro doado deve ser usado para a compra de máquinas e instalações do país doador. Mais adiante, o país doador espera poder usufruir da matéria-prima do país receptor. Do ut des é empregado onde, por meio de doações, são criadas dependências, para que surja uma pressão moral no sentido de fornecer retribuições em dado momento. Essa extorsão moral pode surgir até em famílias, quando, por exemplo, os pais esperam de volta tudo que, por sua vez, deram aos filhos na fase educativa, já que agora estão velhos e necessitam de ajuda. No comércio, esse do ut des celebra um ponto alto. Tudo que é entregue em termos de presentes para boas relações, gorjetas,
e até altas quantias de suborno, passado da maioria das vezes por sob a mesa, constituem uma parte de cálculos em que os custos de presentes são pesados em face dos ganhos esperados. Patrocínio é uma forma mista entre 3A e 3B. Naturalmente, o empreendimento espera que seu patrocínio não se dissipe no vazio, mas a contribuição para a imagem geral está, mesmo assim, em primeiro plano. Uma última forma de manifestação são as assim chamadas isenções de impostos. Pessoalmente, eu não fico rico com isso, e tampouco minha doação é compensada por uma retribuição, mas mesmo assim há um elemento implícito, como: se eu dou como cidadão, você, o Estado, também precisa me doar algo mediante o desconto em impostos. Vamos parar aqui? Você releu o verso para a gente ir, Cíntia? Releio. Ao crescer, eu me torno vulnerável como uma planta jovem que precisa lutar contra vento, chuva, calor e geado. Assim, preciso aprender a me impor na certeza interna de que tudo o que é vivo se transforma. Eu sou vulnerável por admitir que já não sei algo como antigamente. Eu também percebo que a vida me fará vulnerável se eu permanecer aberto a encontros e não me fechar em mim mesmo. Vão me ferir até aqueles a quem amo e que me amam. Não existe crescimento sem decepções. Eu vou decepcionar outros porque não correspondo à sua imagem. E eu próprio me decepcionarei porque os caminhos dos outros me são estranhos. Obrigada, gente. Até semana que vem. Obrigada, até semana que É. vem. Tchau. Gratidão. Tchau.